Olá a todos. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre o Invisible College, certo? Que seria basicamente a Royal Society. E em algum momento eu fiz um comentário sobre o Isaac Newton, certo? Essa vaca sagrada da ciência, que a gente não pode tocar, uma vaca sagrada, muito importante, ok? Pois bem, e tem algum item, na verdade, muito interessante que está no comentário do livro, que é assim, o Newton foi o último dos feiticeiros, o primeiro dos cientistas, né? E aí tem várias coisas pra gente falar sobre isso, mas eu gostaria de levantar alguns pontos. Primeiro ponto de cara aqui, primeiro ponto. Hoje em dia, o que acontece? Dia após dia, já faz muito tempo, a ciência, ela rouba para ela méritos que não são delas, certo? Então, por exemplo, o pessoal pega invenções, coisas de inventores que não necessariamente são cientistas, e pega e fala o seguinte, isso aqui é nosso, foi a gente que inventou, foi a gente que descobriu. Então o pessoal fala, tá vendo a geladeira da sua casa? É por causa da ciência. Será que é por causa da ciência? Será que se não existisse ciência, não existia geladeira? É isso? Então vamos lá. O pessoal pega invenções de inventores individuais e carregam essas invenções para o lado da ciência. Sendo que, na maioria das faculdades, não tem nenhum inventor lá dentro, certo? Pois bem, então assim, o pessoal costuma dizer uma coisa interessante, que assim, ó, tudo é ciência. Olha o nível do negócio. Um prédio é ciência. Aquele prédio não existiria sem ciência. Sem ciência não existiria casa, o pessoal vai dizer. Não existiria asfalto, não existiria rua, não existiria nada sem ciência. Só que tem um problema aí. O problema é, a Royal Society foi feita lá no século XVII e antes disso já existia casa, antes disso já existiam pontes, antes disso já existia um monte de coisa, certo? Quem que fazia isso? Bom, então vamos lá. As pessoas elas pegam méritos de inventores, de pessoas brilhantes e criativas e começam a trazer para ela. É mais ou menos assim, vamos imaginar o oposto. A gente fala o seguinte, tá vendo aquela ponte? Isso aí é mérito da religião. Tá vendo aquela geladeira? É mérito da religião. Se não fosse a religião, não existiria geladeira. Isso é um roubo, certo? O pessoal está tirando mérito de alguém que fez alguma coisa e trazendo para si próprio. Isso é um erro, certo? Pois bem, se o pessoal fosse honesto, não falaria que tudo é ciência, ok? Pois bem, mas vamos lá. Isaac Newton, o último feiticeiro, o primeiro dos cientistas. Antes de a gente começar, lembrando, hoje, provavelmente hoje em algum momento vai sair esse curso aqui, O Segredo das Ervas e das Especiarias, então ainda não tem link abaixo, mas vai ter. E quem tiver na área de membros vai estar disponível provavelmente hoje ou amanhã. Quem tiver interesse na área de membros, custa $7 por mês, você acessa esse monte de curso aqui, e mais esse monte de curso, e mais o curso do mês, certo? Agora vamos lá, vamos ao assunto principal. Primeiro ponto aqui, tudo na ciência é um absurdo. Mas o que é mais absurdo é a gente ver, por exemplo, pessoas que se dizem seguidoras da Bíblia, etc. tal, colocando o Newton, o último dos feiticeiros, como uma vaca sagrada que a gente não pode tocar. Pois bem, tem inclusive religiões aí, para quem não sabe, que já traduziram livros, fizeram livros sobre a vaca sagrada da ciência, que é o Newton, certo? Tem religiões, pessoas que dizem que seguem a Bíblia, inclusive, ok? Pois bem, então assim, se você for ver o seu pastor, vai lá e procura nos canais de YouTube dos seus pastores por aí, se eles não estão falando da vaca sagrada deles, ok? Newton. Não tem nada a ver com religião. Ah, mas o cara fez um estudo de Apocalipse. Ele fez um estudo de Apocalipse com uma visão gnóstica, ok? Não é com a visão bíblica. Mas tudo bem, continuando aqui. Então a pergunta é, tá vendo esse livro aqui, ó? Isaac Newton, o último dos feiticeiros. Sim, o último dos feiticeiros. O ponto é, existe algum feiticeiro cristão? Porque o pessoal diz assim, Isaac Newton era cristão. Mas existe feiticeiro cristão? É um ponto aqui. Uma coisa que a gente já vai conversar é sobre essa peruca que ele está usando. Tá vendo essa peruca que vai até o peito dele, ó? Isso aqui não é cabelo normal, isso aqui é peruca, certo? O pessoal usava muito isso nas cortes antigamente, essas perucas e tudo mais. Pois bem, vai pensando aí. A gente já vai conversar sobre isso. Olha só, Isaac Newton, né, e a transmutação da alquimia, uma visão alternativa da revolução científica. Outro livro aqui falando do Newton. E uma visão diferente sobre o que o pessoal chama de uma revolução científica. Que de revolução não tem nada, né? De científica não tem nada.
Pois bem, eu peguei um texto aqui muito interessante sobre este livro aqui, certo? A gente vai ler alguns pedaços aqui, então vamos lá. Olha que interessante, esse livro, ele dá alguns antídotos importantes sobre a sabedoria desse período importante que basicamente criou a cultura ocidental. Essa porcaria que a gente está hoje, certo? Que cada vez fica pior, pior e pior. Cada ano se supera. E a gente está no momento onde tudo está se superando cada vez mais e está ficando cada vez mais claro, certo? Pois bem, o autor do livro ele discute sobre algumas questões da ciência moderna, dividindo ela em 4 partes. A ciência moderna em si, como um empreendimento social, presta atenção. Além disso, alquimia física, a questão de, olha só, cerimonial mágico e alquimia espiritual. O que é esse cerimonial mágico aqui, por acaso? Primeira questão, o que é uma mágica, uma feitiçaria? A gente já falou isso ontem. Feitiçaria é uma mudança de percepção. Você, de alguma forma, o cara vai lá, faz alguma coisa que muda a sua percepção. Então, por exemplo, o cara vai lá e tira um coelho da cartola. Você está com a percepção de que não tem coelho nenhum na cartola, ele dá um jeito de enfiar o coelho ali dentro ou numa mesa embaixo, e ele vai acabar mudando a sua percepção, certo? Só magia, feitiçaria, o que for. Agora, você pode mudar a percepção de uma pessoa com uma ideia. Você coloca uma ideia na cabeça dela e você vai mudar a percepção. Por exemplo, uma coisa que a gente faz aqui no canal é tentar quebrar isso que eles já fizeram. Quebrar essa percepção falsa criada, que na verdade não tem nada mais do que feitiçaria que esses caras fazem na televisão, revistas e tudo mais. Pois bem, mas o que é um cerimonial mágico? Cerimonial mágico é um cerimonial que vai criar uma nova percepção de realidade. Pois bem, agora, vou pegar algumas cerimônias interessantes aqui. Vamos lá. Pergunta. Uma cerimônia de formatura é um cerimonial mágico? Vamos lá, todo mundo pensando aí. Vamos pensar juntos aqui. Todo mundo, vamos dizer assim, o pessoal está na faculdade, então em tese são pessoas muito lógicas, com raciocínio muito aguçado. E essas pessoas que em tese deveriam ter um raciocínio aguçado, agora são convidadas a colocar uma roupa, uma beca preta, não é de outra cor, é preta, sempre a mesma beca preta, não pode mudar de cor. Beleza. Aí vai colocar um cinturão com uma determinada cor, certo? O pessoal vai colocar o babador aqui na frente, certo? Vai colocar um chapéu quadrado, tudo isso com uma linha sempre caindo, todas as especificações. Tudo isso, eu te pergunto aqui, vamos ver se o pessoal está afiado. Isso é um cerimonial mágico? Sim, é um cerimonial mágico porque a gente vai mudar o quê? A ideia é mudar a percepção da realidade. Agora você é o cara que está ali. Agora você, até um minuto atrás, você era um pé rapado. Mas a partir de agora, você passou pelo chapéu preto, com a roupa preta, com o seu babadouro branco, certo? E aí um outro cara com babadouro branco também foi lá, te deu um canudo na sua mão, e agora você ficou inteligente de uma hora para outra. Vai pensando aí. Cerimonial mágico. Tudo é construído de uma forma profana. Presta atenção. Agora vamos lá. Aqui diz ainda que o autor ele descreve o John Dee, né, como uma figura central aí, escondida na criação da cultura ocidental. E aí ele diz então que Newton ele cruzou aí o caminho de quem? Do Francis Bacon com o John Dee para criar o trabalho dele. Concordo. E continuando aqui, ó. Newton, basicamente, ele começou a Royal Society, que é essa Invisible College, certo? Que foi a primeira maior sociedade científica do mundo. Para o quê? Para fazer o quê? Para encobrir, basicamente, a alquimia física e os cerimoniais mágicos. Os cerimoniais mágicos, pessoal, de novo, vamos a um ponto aqui. Você lembra da peruca do Newton, que a gente não falou ainda? Pois é, bem, então vamos lá. Tudo que é usado para mudar a percepção da realidade, não é um detalhe, é mudar a percepção da realidade, é um tipo de feitiçaria. Então, por exemplo, uma pessoa assim, você vê assim, uma mulher bem velha. Aí o pessoal vai lá, maqueia ela, joga aquele cimentão, parece uma moça novinha. Beleza. Isso é uma feitiçaria. Ou seja,
a partir do momento que você extrapola, muda, consegue mudar a percepção da realidade de alguém, isso é um tipo de feitiçaria. Ok? Pois bem, e o cerimonial mágico é isso, é um cerimonial para tentar mudar a percepção de alguém. E tem vários cerimoniais mágicos em várias sociedades secretas e também tem, claro, nas universidades até hoje. Agora, o que eu acho estranho é as pessoas entenderem que a universidade é racional, enquanto todo mundo tem que vestir uma beca preta, um chapéu quadrado, um babadouro e companhia, certo? Porque as pessoas simplesmente não vão de calça jeans e camisa no lugar, bem vestidos, para pegar lá o tal do canudo que tem o diploma em tese lá dentro. Por que não? Por que vem num canudo? Por que simplesmente não entrega o diploma na mão? Aliás, por que não manda para casa da pessoa o diploma? A gente está falando de pessoas lógicas. Por que você vai gastar dinheiro, etc, tal, se você é lógico? Não seria mais fácil receber na sua casa? Pois bem, vai pensando aí. Agora, olha só. A Royal Society, basicamente, é uma realização de uma proposta original do John Dee, né? E aí ele vai falar sobre algumas outras coisas, vai falar um pouco sobre a heresia ariana, que a gente não vai entrar aqui no caso, e depois ele diz aqui que o autor sugere que tudo vem basicamente do John Dee. E que o Newton, ele mesmo, né, tem aí uma relação longa com quem? Com os pitagóricos, presta atenção, pitagóricos, essa aí todo mundo já sabia. Ok, com o neoplatonismo, a gente já falou sobre o platonismo lá no canal Casamento de Verdade, certo? As ideias de Platão. E agora vem um ponto aqui muito interessante. A cultura estoica. Vocês vão ouvir cada vez mais falar sobre a cultura estoica, sobre o pensamento estoico, na verdade. Certo? Vai pensando no assunto. Você já ouviu falar de Pitágoras, você já ouviu falar de Platão, e agora cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre os estoicos, a ideia estoica, ok? A cultura estoica, o que for. Pois bem, agora para finalizar aqui, uma observação. Isso aqui são imagens que a gente pega aí na internet do Newton, né? Então você vê um cara cabeludo, até parece um cara além do tempo dele, um cara mais moderno, né? Com um prisma na mão, as coisas girando aqui, a maçã, né? E ele tá ali pensando com esse cabelão loiro dele, etc. Tal. E aqui também tem uma imagem de um livro, quem foi Isaac Newton, pelo jeito é para criança, inclusive, ilustrado. E aí você vê o quê? Você vê ele com o cabelão loiro dele, etc. Tal. O interessante é que tem imagens do Newton que o pessoal fez dele com cabelo curto, né? E tem imagens como esta aqui, que é mais real. Ele com essa peruca gigantesca que o pessoal usava nas cortes e tudo mais. Só que tem uma coisa interessante. Embora ele usasse essa peruca ridícula aqui, o pessoal não coloca ele no livro infantil com peruca, o pessoal não coloca ele aqui com peruca, o pessoal não coloca ele com peruca. Por quê? Porque ele parece mais moderno. Enquanto que, na verdade, simplesmente ele não tinha de moderno, não tinha nada. Ok? Nada. Absolutamente nada. Ok? Agora, vamos lá. Esse cara era cabeludo ou ele usava peruca? Todo mundo já percebe aqui, a peruca. E por que ele usava peruca? Adivinha? Pensa aí, pensa um pouco. Será que ele usava peruca porque ele era careca? Ou ele usava peruca simplesmente porque tudo que essas pessoas fazem tem algo para mudar a percepção da realidade? Tudo tem um motivo de ser, ok? Pessoal, tivemos uma pequena interrupção. Então aqui, por que ele usava peruca? Aí isso fica para você pensar, ok? Bom, agora uma coisa interessante, última pergunta aqui de hoje. O Newton ele foi nomeado presidente da Royal Society, ok? Ele foi o segundo cientista a se tornar cavaleiro, depois do Francis Bacon, ok? Foi o segundo cientista a se tornar cavaleiro da rainha. Pois bem, é interessante, a gente vê muitas teorias por aí de que o problema do mundo é esse, aquele, etc. Tal. E o que este livro que está aqui, inclusive, só um minutinho, tá aqui. Este livro, que o autor desse livro fala, é que na verdade boa parte dos problemas foi trazido por uns tais cavaleiros que estão por aí, certo? Até hoje, os cavaleiros templários. Bom, tudo bem.
Mas é que o Newton era um cavaleiro. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: por que será que o Newton adotou essa bandeira como o escudo, o brasão da família? Ou seja, dois ossos cruzados. Por que será que ele fez isso? Será que isso aqui é uma coisa muito científica e lógica, inclusive? Será que é um número 10 em romano? O que é isso aqui? Afinal de contas. Bom, as perguntas elas sempre ficam em abertas, né? Ficam em abertas. A gente não sabe exatamente por que as pessoas adotam essas coisas, mas o que a gente sabe é que isso aqui é super suspeito. As pessoas, elas dizem assim, o Newton era um cara da lógica. Super lógico. E, bom, paciência. Para finalizar, pessoal, tem doutrinas hoje, nos dias de hoje, inclusive doutrinas aí que em tese observam o sábado e tudo mais, que idolatram determinadas vacas sagradas da ciência. Como se a vaca sagrada da ciência, Isaac Newton, estudou Apocalipse, portanto, isso torna o Apocalipse mais importante. Negativo, ok? O que torna a Bíblia importante é ela em si. Nada. Ah, o fulano que era um cara super inteligente estudou a Bíblia. Dane-se, ok? Dane-se. A Bíblia ela é importante por si própria. Não precisa idolatrar a vaca sagrada da ciência para fazer com que a Bíblia seja verdadeira. E ponto final, ó. Fuja de todas as doutrinas que idolatram os cientistas, pessoal. Todas. Pois bem, e finalizando, lembrando, ainda não está o link abaixo, mas vai estar em breve, o segredo das ervas e das especiarias. E na área de membros, você pode acessar o primeiro link, aí custa $7 por mês, você acessa esse monte de curso. Todo mês tem um curso novo para quem está na área de membros. E aqui já tem mais horas de vídeos, número de vídeo, provavelmente número talvez não, mas horas de vídeo tem do que tem aqui no canal Ciência de Verdade. Ou seja, tem bastante conhecimento aqui para você estar estudando e são conhecimentos bons para você ter. Por exemplo aqui, ó, ervas medicinais para quando o médico não está a caminho, ou por exemplo este aqui melhor ainda, ó, preparação de ervas medicinais técnicas dos povos antigos. Ou seja, muita coisa boa aí. Bom pessoal, por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.